Fala pessoal, como é que vocês estão? Vamos para a nossa aula da semana AGU, né? O nosso AGU em 7 dias. Uma semana cheia de aulas sobre temas muito relevantes para os concursos da AGU. E o tema da minha aula é esse, que está na tela aqui atrás para vocês. A advocacia pública na Constituição Federal e no Supremo Tribunal Federal. A gente vai fazer aqui um apanhado geral de como a advocacia pública é tratada na Constituição Federal e o que a gente tem de interessante no STF sobre esse tema, tá? A advocacia pública é uma das funções essenciais à justiça, certo? Ao lado da advocacia privada, da Defensoria Pública e do Ministério Público. E temos muitos temas interessantes sobre isso, que são importantes do ponto de vista institucional para a carreira da advocacia pública e do ponto de vista jurisprudencial e dos concursos públicos, tá? Então vamos lá, a gente vai iniciar pela advocacia pública nos estados. Por quê? Nos estados e no Distrito Federal. Por que isso? Porque essa advocacia pública nos estados e no Distrito Federal é a parte da advocacia pública que tem mais temas para nós tratarmos. Por quê? Porque tem detalhes importantes na Constituição Federal e porque a jurisprudência do STF é muito rica sobre a advocacia pública estadual, tá? A gente vai ver a advocacia pública estadual, a municipal e a federal, certo? Por razões didáticas, vou iniciar pela estadual, porque é o tema mais rico dentro da advocacia pública, tá? Depois da gente ver a advocacia pública estadual, fica até mais fácil de entender bem a advocacia pública federal e a municipal, beleza? Vamos lá. A advocacia pública estadual está disciplinada no artigo 132 da Constituição Federal. Olha só o que ele fala. Hoje a gente vai iniciar pelo parágrafo único, porque a parte mais importante está no caput. Eu vou deixar para depois. O parágrafo único diz que aos procuradores é assegurada, procuradores do Estado, tá? Do Estado e do Distrito Federal, é assegurada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Então a Constituição assegura estabilidade aos procuradores, não é vitaliciedade, tá? Mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios após relatório circunstanciado das corregedorias. O que essa parte final deixa claro? Deixa claro que as procuradorias estaduais possuem corregedorias próprias. Então, os procuradores do Estado não podem se submeter a uma corregedoria geralzona da administração pública estadual. Não, tem uma corregedoria própria, beleza? Tá, vamos lá agora para o caput. O que fala o caput do artigo 132? Olha só, os procuradores dos estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da OAB em todas as fases, exercerão, essa é a parte mais importante, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Primeiro detalhe aqui, antes da gente se aprofundar. Ele fala que eles vão exercer a representação judicial e a consultoria jurídica. E a representação extrajudicial? Não está referida aqui. Significa que não cabe aos procuradores dos estados exercê-la? Não, não significa isso, tá? O Supremo Tribunal Federal já disse que a representação extrajudicial também cabe aos procuradores de Estado. Tranquilo. Agora, o que é mais importante aqui? É que essa parte que está vermelha, ela traz para a gente um princípio. Ela é o conteúdo de um determinado princípio da advocacia pública estadual, que é o princípio da unicidade, ou unicidade orgânica, da advocacia pública estadual, dos procuradores dos estados. O que significa o princípio da unicidade? Significa que em âmbito estadual só pode existir um único órgão de advocacia pública estadual, uma única carreira. Não é possível haver carreiras paralelas à carreira de procurador do estado. Não é possível haver órgãos paralelos à PGE em um estado para exercer a advocacia pública. Então os procuradores têm exclusividade na representação judicial e na consultoria jurídica. Tá? E também na representação extrajudicial, como a gente acabou de ver. Então é isso. A unicidade significa que só pode ter uma única carreira e que ela exerce a advocacia pública com exclusividade em âmbito estadual. Significa o quê? Procuradoria autárquica, procuradoria fundacional e tudo inconstitucional.
tá? Em âmbito estadual. Por quê? Porque são carreiras paralelas à PGE exercendo funções de advocacia pública, tá? Agora veja, embora haja unicidade e não seja possível a existência de carreiras paralelas, o artigo 69 do ADCT traz uma exceção, que é o seguinte: quando a carreira paralela à PGE já existia antes da Constituição de 88, ela pode continuar existindo, tá? É isso que fala o artigo 69 do ADCT. Agora veja só, essa carreira anterior à Constituição, que pode continuar existindo, ela passa a ser, com a Constituição de 88, uma carreira em extinção. Significa que não pode ser ampliada, não pode ter novos concursos, tá? Não pode criar cargos novos. O que tem que ser feito é simplesmente aguardar que os seus cargos fiquem vagos para serem extintos. É isso. O próprio STF já falou, não pode ter novo concurso. Apesar disso, tem carreiras paralelas à PGE que ficam fazendo novos concursos. A gente sabe, mas não pode. Isso é inconstitucional, tá? Então, exceção à unicidade, carreira anterior à Constituição pode continuar existindo, mas em regime de extinção, tá? Beleza. Além disso, o princípio da unicidade não impede que o Poder Legislativo, né, a Assembleia Legislativa, que o Poder Judiciário, ou seja, o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas, tenham procuradorias próprias. Só que essas procuradorias exercerão funções bem específicas e a possibilidade de elas existirem tem a ver com a autonomia constitucional desses órgãos. São todos órgãos autônomos. Então eles podem ter procuradoria. E essa procuradoria vai apenas atuar na consultoria jurídica interna de cada órgão e na representação judicial desses órgãos para defender suas prerrogativas constitucionais. Se for algum caso judicializado que não envolve prerrogativa constitucional desses órgãos, quem vai cuidar da ação não é a procuradoria do órgão, é a PGE, tá? Então, por exemplo, um servidor do TJ ajuiza uma ação reclamando alguma vantagem. Não é a Procuradoria do TJ, se ela tiver uma procuradoria, que vai cuidar dessa ação. É a Procuradoria-Geral do Estado, tá bom? Seguindo, a unicidade impede que universidade pública estadual tenha procuradoria própria. Então é inconstitucional criação de procuradorias universitárias em âmbito estadual. Só que isso não impede que a Procuradoria tenha no seu quadro de pessoal o cargo em comissão de Procurador-Geral da Universidade. Entendimento atual do Supremo Tribunal Federal. Outra coisa, a unicidade alcança as pessoas de direito público da administração, não alcança as estatais, tá? Então as estatais podem ter o seu quadro próprio de advogados. Agora, em alguns estados existem parcerias, convênios entre a PGE e essas entidades privadas, as estatais. Para quê? Para que a PGE cuide do assessoramento jurídico dessas entidades ou então supervisione um corpo de advogados dessas entidades. Isso acontece. Só que não é uma obrigação, porque a unicidade não engloba essas entidades, tá? Vamos lá. E a questão da residência jurídica? Residência jurídica nada mais é do que um estágio de pós-graduação. Então, alguém que já é graduado e está fazendo um estágio em pós-graduação. E muitas procuradorias criam esse programa de residência jurídica, admitindo estagiários que já estão formados. Isso é constitucional ou isso violaria a unicidade ou mesmo a regra do concurso público? O STF já decidiu que é constitucional a criação de programas de residência jurídica, desde que, evidentemente, não se atribua aos residentes funções de servidores efetivos ou mesmo de procuradores. Porque se isso for feito, haverá violação à regra do concurso público e ao princípio da unicidade. Beleza? O mandato dos procuradores de Estado é um mandato, né, dos procuradores em geral, dos advogados públicos. É um mandato que decorre da lei. Então, o procurador não precisa apresentar nos autos judiciais um instrumento de procuração. Tá? Não precisa. É um mandato ex lege ou um mandato que decorre diretamente da Constituição. Tá bom? Vamos lá. Tem algumas questões, alguns temas já decididos pelo STF em relação à advocacia pública estadual que são muito importantes e caem em prova, já caíram mais de uma vez. Então eu vou repassar aqui com vocês brevemente o que foi de importante e interessante que o STF decidiu envolvendo a advocacia pública estadual. Primeira questão, sobre os critérios de escolha do Procurador-Geral do Estado. Será que o Procurador-Geral do Estado
obrigatoriamente tem que ser alguém escolhido livremente pelo governador, seja dentro da carreira de procurador ou fora da carreira? Ou seja, será que é obrigatório que se dê ao governador liberdade para ele escolher quem ele quiser para ser o procurador-geral, não necessitando ser alguém da carreira? O STF já foi e voltou nessa jurisprudência, mudou várias vezes, mas atualmente o entendimento do STF é que cada estado tem liberdade, tem autonomia para definir quais são os critérios de escolha do procurador-geral do estado. Então o estado pode definir na sua legislação que tem que ser alguém da carreira, ou pode definir que pode ser alguém de fora da carreira, e por aí vai. Por exemplo, em São Paulo, o procurador-geral do estado tem que ser integrante da carreira. No Amazonas, não é obrigatório que seja integrante da carreira. Então isso varia muito de estado para estado, e cada estado tem autonomia para fazer isso. Tá? Não se exige uma simetria com os critérios de escolha do advogado-geral da União, porque lá no artigo 131 da Constituição, a gente vai ver ainda, está previsto que o AGU, que é o chefe da Advocacia Geral da União, será escolhido pelo presidente da República e não precisa integrar a carreira. Então, se discutiu muito se essa norma seria de observância obrigatória nos estados. Ou seja, será que o estado tem que dar ao governador a possibilidade de escolher o procurador-geral fora da carreira? E o STF decidiu que não, o Supremo decidiu que não. Cada estado tem autonomia para definir essa questão como achar mais conveniente. A destituição, assim como a própria escolha do procurador-geral, não depende de aprovação da Assembleia Legislativa. Então é inconstitucional a norma de Constituição de Estado que preveja essa exigência, tá? Porque não tem previsão disso na Constituição Federal, de modo que exigir isso na Constituição do Estado viola a separação dos poderes, tá? Outra questão interessante, bem interessante. O Supremo decidiu o seguinte: uma norma de Constituição estadual não pode prever que caberá ao procurador-geral desempenhar certas funções que são do governador. Nem mesmo que o governador pode delegar a ele funções que não têm previsão de delegação na Constituição Federal. Funções que são exclusivas do governador. Por exemplo, iniciar processo legislativo sobre determinadas matérias, como sobre matérias a respeito da organização da Procuradoria-Geral do Estado. A Constituição do Estado não pode prever que cabe ao Procurador-Geral isso. Não pode, porque isso é uma atribuição exclusiva do governador, tá certo? O STF também já decidiu isso. Questão da autonomia funcional e administrativa, assim como a autonomia financeira e orçamentária. A Constituição do Estado não pode atribuir essas autonomias à PGE, porque a PGE está inserida no Poder Executivo, em uma estrutura hierarquizada, submetida ao governador do Estado. Não tem previsão dessa autonomia da PGE na Constituição Federal. Então, a Constituição do Estado não pode dar essa autonomia à PGE. Tem algumas PGEs no Brasil que têm essa autonomia, tá? Especialmente a autonomia financeira e orçamentária. Por exemplo, a PGE do Rio de Janeiro é assim, mas isso é inconstitucional. Essa norma persiste porque não foi declarada inconstitucional, especificamente essa norma, mas ela viola a Constituição, tá? Também, Constituição do Estado não pode dar aos procuradores a garantia da inamovibilidade e também não pode dar a eles a garantia da vitaliciedade, tá? Essas garantias foram previstas expressamente na Constituição para determinados agentes públicos e os procuradores dos estados não são esses agentes. Por exemplo, a Constituição previu vitaliciedade para magistrados, mas não para procuradores. E segundo o STF, a previsão da vitaliciedade só para determinados agentes tem razão de ser por conta da necessidade de quê? De uma maior autonomia e independência para esses cargos, o que não é o caso dos procuradores, porque, como eu falei, os procuradores estão inseridos em uma estrutura hierarquizada, tá? A determinação de organização vem de cima para baixo. Então, não tem sentido atribuir a eles garantias que sirvam para lhes dar uma maior autonomia e independência, tá? O Estado não pode editar uma lei prevendo tratamento diferenciado nos processos judiciais para os procuradores dos estados. Por exemplo, prisão domiciliar, tratamento diferenciado quando ele for ouvido como testemunha, não pode. Por quê? Porque são questões que dizem respeito a direito processual. E processo é de competência legislativa privativa da União, tá certo? O Estado também não pode, por meio de uma norma estadual, conceder aos procuradores dos estados porte de arma de fogo,
Porque a competência para tratar de arma de fogo é da União. É material bélico esse tema, e a competência legislativa aí é privativa da União. Por isso, o STF já declarou a inconstitucionalidade de várias normas estaduais que conferiam porte de arma de fogo para procuradores. Por exemplo, no Rio Grande do Norte foi declarada a inconstitucionalidade. Recentemente, foi declarada a inconstitucionalidade de normas do Ceará e do Rio de Janeiro também, que davam porte de arma de fogo para procuradores. Então, não pode norma estadual conferir porte de arma de fogo para procuradores de Estado. Tá? Outra questão muito importante para a advocacia pública, e aqui se aplica para a advocacia pública de qualquer esfera federativa, não só para a estadual. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o pagamento de honorários advocatícios para advogados públicos, tá? Tanto no âmbito federal, quanto no estadual e no municipal. Desde que o somatório dos honorários com o subsídio do cargo não ultrapasse o teto constitucional, o teto remuneratório constitucional. Tá? Olha só a tese que o Supremo fixou. É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Tá? A gente teve inúmeras ADIs ajuizadas contra leis estaduais, federais, também municipais, contra o pagamento de honorários advocatícios. Tá? E o Supremo Tribunal Federal julgou todas essas normas constitucionais, mas limitou aí o pagamento ao teto remuneratório. Tá? Mais um ponto importante aqui, aí a gente já passa para a advocacia pública municipal, que é o seguinte: é muito comum que em âmbito estadual haja a criação de fundos especiais de reaparelhamento, de manutenção das PGEs, das Procuradorias Gerais dos Estados. E aí é comum que esses fundos sejam alimentados em parte por uma parcela da arrecadação das taxas cartorárias, as custas e emolumentos. E aí se questionou no Supremo se isso seria constitucional. O STF decidiu que é constitucional a criação de fundos como esses para os órgãos das funções essenciais à justiça. Então, tanto para a PGE, quanto para a Defensoria Pública, quanto para a MP, isso é constitucional. Você só não pode criar um fundo como esse para quem? Para entidades privadas. Por exemplo, uma caixa de assistência de advogados. Não pode, tá certo? E pode criar também um fundo como esse para o próprio Tribunal de Justiça. Tá? Então, tudo isso é constitucional. E também é constitucional pegar parte das verbas cartorárias, das taxas cartorárias, para alimentar esses fundos. E tem um detalhe: essas taxas que os cartórios cobram dos usuários do serviço têm natureza de taxa de serviço. Só que essa parcela dessa arrecadação que vai para esses fundos especiais não tem natureza de taxa de serviço. Tem natureza de taxa de polícia, porque seria uma taxa paga em virtude da realização do exercício do poder de polícia por esses órgãos que integram as funções essenciais da justiça. Poder de polícia esse consistente na fiscalização do desempenho das funções dos cartórios. Tá? Então, esse é o entendimento do STF. A natureza da taxa não é a mesma quando ela é arrecadada pelos cartórios e quando ela vai para esses fundos especiais. Tá? Beleza, a gente chegou agora na advocacia pública municipal. A gente viu aqui a advocacia pública estadual amplamente, e isso vai facilitar que a gente compreenda a advocacia pública municipal. Primeiro detalhe: a advocacia pública municipal não tem previsão na Constituição Federal de 88, não expressamente. A gente não tem lá, quando é tratada da advocacia pública, não tem referência à advocacia pública municipal, tá? Consequentemente, como a advocacia pública municipal nem mesmo é tratada na Constituição, não se aplica a ela o princípio da unicidade. Não tem unicidade em âmbito estadual. Não existe obrigação de haver um único órgão de advocacia pública em âmbito estadual. Portanto, não existe obrigatoriedade de se criar procuradorias gerais nos municípios. Não é obrigatório existir PGM. Os municípios criam PGMs porque eles querem, mas não são obrigados a isso. Eles podem muito bem criar cargos efetivos de assessor jurídico, de procurador, mas vinculados a diferentes órgãos, a diferentes entidades. Por exemplo, cargo de procurador da Secretaria Municipal de Saúde, cargo de procurador da Secretaria Municipal de Educação, cargo de procurador do Instituto de Previdência do município. O município pode muito bem fazer isso.
ele não é obrigado a ter um único órgão de advocacia pública municipal. Agora, embora ele não precise ter um órgão de advocacia pública municipal, não significa que ele pode livremente criar cargos em comissão para o desempenho das funções de advocacia pública no âmbito do município. Tá? Por quê? Porque cargo em comissão se presta para as funções de chefia, direção e assessoramento. Não é o caso dos advogados públicos. Você até tem advogados públicos que exercem funções com essas características. E aí, para esses cargos, o provimento pode ser em comissão. Mas, de forma geral, um advogado público não exerce essas atribuições. Então, ele tem que ser provido com vínculo efetivo, tem que ser um cargo efetivo. Tá? E aí discute-se aquela questão da possibilidade de contratação de escritório por municípios. Né? A gente viu que o município não é obrigado a criar uma procuradoria geral. E aí é muito comum que os municípios não tenham procuradorias e vivam contratando escritórios de advocacia pública. E aí, isso já é uma coisa mais aprofundada, uma coisa que não é tratada de forma muito clara em todos os lugares, mas doutrinariamente existe o entendimento de que, na verdade, embora os municípios não sejam obrigados a criar procuradorias, eles não podem, ou não poderiam, viver contratando escritórios para desempenhar as funções de advocacia pública. Por quê? Porque a necessidade de se ter um servidor efetivo desempenhando essas funções decorreria, segundo essa visão doutrinária, da própria Constituição, quando ela prevê o quê? Concurso público para ocupar os cargos públicos na administração. Tá? É um entendimento doutrinário e é defendido especialmente por quem é da carreira, tá? Quem é advogado público, especialmente quem é advogado público municipal, e é uma questão que não recebeu ainda contornos claros na jurisprudência. Né? Recentemente, reconheceu-se a possibilidade de dispensa de licitação para contratar escritório da advocacia pública, isso é interessante, especialmente em município, mas essa questão de ser necessário ter cargo efetivo ou não, e não poder contratar como regra, não recebeu ainda tratamento conclusivo, preciso, muito claro na jurisprudência. Tá? E, por fim, a questão do teto remuneratório dos procuradores municipais. Né? Lá na Constituição, artigo 37, inciso 11, quando trata do teto remuneratório, está dito lá que os procuradores terão o mesmo teto dos desembargadores do TJ. E aí se questionou, quem são esses procuradores? Será que são só os procuradores dos estados? Será que os procuradores municipais também estão nesse teto? E aí o STF decidiu que sim, o teto dos procuradores municipais é o mesmo dos procuradores dos estados, tá bom? Então, é isso, foi o que decidiu o Supremo, decisão muito importante para a carreira da advocacia pública municipal, certo? E agora, finalmente, a gente chega na advocacia pública federal. Olha só. A advocacia pública federal é tratada no artigo 131 da Constituição. Vamos ver o que esse artigo fala. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre a sua organização e funcionamento. Então, quem organiza, quem disciplina a organização e funcionamento da AGU é uma lei complementar, não é ordinária, beleza? Cabe à AGU as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Desse artigo, o que a gente extrai? Primeiro, que a lei que organiza a AGU tem que ser uma lei complementar. É a Lei Complementar 73 de 93. Segundo detalhe é que a Advocacia Pública Federal é desempenhada por várias carreiras. A gente não tem também unicidade em âmbito federal. Não há unicidade em âmbito federal na advocacia pública. Quais são essas carreiras que desempenham a advocacia pública federal? São as carreiras da AGU, tá? E as carreiras da AGU são as de advogado da União e de procurador da Fazenda Nacional. Só essas duas carreiras integram a AGU, tá? Segundo a Constituição e a Lei Complementar 73. Além das carreiras da AGU, também exercem a advocacia pública federal as carreiras vinculadas à AGU. E aí quem determina quais são essas carreiras vinculadas é a lei que organiza a AGU. A Lei Complementar 73 fala lá, quando trata dos órgãos vinculados à AGU, em procuradorias autárquicas. Então, procuradoria de natureza autárquica em âmbito federal
é carreira vinculada à AGU, não é carreira que integra a AGU. Cuidado com esse detalhe, tá? Então temos dois exemplos principais: a carreira de procurador federal, né, a PGF, e a carreira de procurador do Banco Central. Não são carreiras integrantes da Advocacia Geral da União, do órgão Advocacia Geral da União. São carreiras vinculadas à Advocacia Geral da União. E aqui tem um detalhe. A gente viu que a lei que organiza a AGU tem que ser uma lei complementar. Mas para as carreiras vinculadas não precisa. Pode ser uma lei ordinária. Porque a Constituição exige lei complementar para as carreiras da AGU, não para as carreiras que são vinculadas à AGU. Cuidado com esse detalhe, é um detalhe que já foi falado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A gente já vai ver onde. Outro detalhe no artigo 131 é que lá, nesse artigo, foi reservada a execução fiscal tributária para a PFN. Então, a execução da dívida ativa tributária é uma prerrogativa constitucional da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Tá? Uma lei infraconstitucional não pode retirar isso da PFN. Olha só, artigo 131, parágrafo 3º. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Sobre o advogado-geral da União, eu já antecipei para vocês, né? Ele é de livre escolha do presidente da República, tem alguns requisitos na Constituição, mas não precisa ser da carreira. E essa norma não é de observância obrigatória em âmbito estadual. Olha só, artigo 131, parágrafo 1º. A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, o AGU, de livre nomeação pelo presidente da República, dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, esses são os requisitos. Tem que ser maior de 35 anos, tem que ter notável saber jurídico e tem que ter reputação ilibada. Tá? Bem, na jurisprudência do Supremo, a gente teve uma discussão bem interessante envolvendo a questão do direito a 60 dias de férias na Advocacia Pública Federal. E essa questão, essa discussão, envolveu os procuradores da Fazenda Nacional e os procuradores federais. O que foi que eles alegaram? Foi o seguinte: antes da Constituição de 88, tinha uma lei que igualava as carreiras de procurador da Fazenda Nacional e de procurador federal à carreira de procurador da República no que diz respeito a vantagens. Então, por conta disso, essas duas carreiras, PFN e procurador federal, tinham direito a 60 dias de férias. Tá? Isso é uma lei anterior à Constituição de 88. Depois da Constituição de 88, veio uma lei ordinária e revogou essa equiparação que havia com a carreira de procurador da República. Então, tirou, consequentemente, os 60 dias de férias dos procuradores da Fazenda Nacional e dos procuradores federais. E aí eles alegaram no Supremo o seguinte: olha, a Constituição fala que a lei que deve organizar a AGU tem que ser uma lei complementar. Então, aquela norma anterior à Constituição, que equiparava a gente a procurador da República, foi recepcionada com o status de lei complementar, de modo que não poderia uma lei ordinária revogá-la. Então, a gente continua tendo direito a 60 dias de férias. E o que o Supremo decidiu? Ele falou, não, nada disso. Por quê? Porque o que a Constituição exige, a Constituição exige lei complementar para organizar o funcionamento, para a organização e o funcionamento da AGU. E vantagens do cargo não tem a ver com organização e funcionamento da Advocacia Geral da União. Então, essa questão pode ser tratada em lei ordinária. Não é exigida a lei complementar para isso. Além do mais, a carreira de procurador federal, e aí isso valeu só para quem é procurador federal, a carreira de procurador federal não integra a AGU, ela só é uma carreira vinculada. Então, ela, até mesmo a sua organização e o seu funcionamento, pode ser feito por lei ordinária, não precisa de lei complementar. A Constituição só exige lei complementar para a organização e funcionamento das carreiras da AGU, e não das carreiras vinculadas. Então, essa alegação de que a norma anterior à Constituição, que equiparava os cargos a procurador da República, foi recepcionada como lei complementar, não vale. Não vale de forma alguma para quem é procurador federal. Por quê? Para eles, a Constituição Federal não exige lei complementar. Tá? Isso foi definido nos temas de repercussão geral 1090 e 279.
tá? 279 foi para os procuradores federais e 1090 foi para os procuradores da Fazenda Nacional, tá? Questão bem interessante. E para a gente finalizar, tem a questão do ingresso na carreira da AGU e das carreiras vinculadas, né? O que a Constituição fala? Fala que o ingresso depende de concurso de provas e títulos. Olha só, 131, parágrafo 2º. O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Veja só, aqui não se exige a participação da OAB nas fases do concurso, diferentemente do que acontece lá no artigo 132, quando trata do concurso de ingresso na carreira de procurador de Estado. Isso significa que a OAB não participa dos concursos da AGU? Não. Ela participa porque a Lei Complementar 73, que organiza a AGU, exige. É a lei orgânica da AGU. Ela exige a participação da OAB. Olha só, artigo 21, parágrafo 4º. A Ordem dos Advogados do Brasil é representada na banca examinadora dos concursos de ingresso nas carreiras da Advocacia Geral da União. Beleza? Então é isso. A gente viu praticamente tudo que tinha de importante, ou basicamente todo o tema, na verdade, da advocacia pública na Constituição e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Espero que vocês tenham curtido. Continuem acompanhando aqui a nossa semana do AGU em 7 dias. A gente vai ter muito, mas muito tema importante para os concursos da AGU. Beleza? É isso aí. Valeu, galera, e até a próxima. Um abraço.